E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um Deep Dive. Opa. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que está dando o que falar. Nas escolas de São Paulo. A proibição dos celulares em sala de aula. E para me ajudar a navegar nesse mar de informações, chamei a Carmen, fera em educação, Obrigada. que com certeza vai trazer insights valiosos para a gente. Que bom. Um prazer estar aqui com vocês hoje, desvendando essa nova lei e principalmente o impacto dela no dia a dia da sala de aula. Pois é, Carmen, essa nova lei federal, junto com as mudanças na lei estadual aqui em São Paulo, realmente mexeram com a rotina dos professores. Mexeu bastante. E a gente aqui no Deep Dive foi atrás de tudo para entender melhor esse cenário. A nova lei federal, a estadual, a opinião de especialistas como a Cláudia Costin, o Mário Sérgio Cortella. Isso. E, claro, a perspectiva dos pais e alunos. A ideia é que ao final desse mergulho você, professor, tenha munição de sobra para lidar com essa nova realidade. Então vamos começar a entender do que mudou de fato. Vamos. Presidente Lula sancionou a Lei Federal número 15.100 em janeiro de 2025, restringindo o uso de celulares nas escolas do Brasil. E a lei já está valendo. Mas essa lei não surgiu do nada, né? Não. Parece que a sociedade já vinha sinalizando essa necessidade há algum tempo. Pesquisas indicam que 86% dos brasileiros apoiam algum tipo de restrição aos celulares nas escolas. Interessante. E aqui em São Paulo, a Lei Estadual número 18.058 de 2024, que já existia antes da federal, Sim. também foi atualizada, ficando ainda mais rígida. É verdade. Tanto a lei federal quanto a estadual proíbem o uso de celular em todas as etapas da educação básica, incluindo recreio e intervalos, a não ser que ele seja usado como ferramenta pedagógica ou para acessibilidade e inclusão. E o que será que figuras importantes da educação, como a Cláudia Costin, estão achando de tudo isso? A Cláudia Costin, que dispensa apresentações, né? Considera essa lei um passo na direção certa e aponta que diversos outros países já adotaram medidas parecidas, inclusive com resultados positivos em relação ao foco e aprendizado dos alunos. Faz sentido. E qual o principal argumento da Costin para defender essa posição? Ela bate muito na tecla da importância do brincar para o desenvolvimento das crianças. Na visão dela, o celular atrapalha a interação social, a concentração e, consequentemente, o aprendizado. E o Mário Sérgio Cortella, o que ele tem a dizer sobre essa nova lei? Cortella, sempre com suas sacadas geniais, né? Defende a necessidade de ordem e disciplina no uso das tecnologias. Comparando o celular a outros elementos que, no passado, também exigiram regras e limites dentro da escola. Que tipo de elementos, por exemplo? Ele menciona coisas como o uso de bonés, tatuagens, piercings, coisas que em outros tempos também geraram debate sobre o que era ou não permitido na escola. Entendi. E qual o grande alerta do Cortella em relação ao uso excessivo do celular? E usa um termo bem forte: servidão voluntária. Ao mundo digital. A gente se torna tão dependente do celular que abre mão do nosso livre-arbítrio, da nossa capacidade de escolha. Servidão voluntária? Pesado, né? Mas será que essa dependência toda se aplica também aos alunos? O que os pais e alunos têm a dizer sobre essa nova realidade? Aí a gente entra num terreno delicado. Os pais se dividem entre a pressão social para dar o celular para os filhos e a dificuldade de controlar a tela. É verdade. É uma pressão enorme. E as pesquisas, o que dizem sobre isso? As pesquisas mostram que os pais estão cada vez mais preocupados. Sim. Com o excesso de telas e o impacto na saúde mental dos filhos. Realmente é muita informação, muita exposição. E os jovens ainda estão em formação. Como será que os pais estão lidando com essa questão na prática? Tem de tudo. Alguns pais tentam adiar ao máximo a entrada do celular na vida dos filhos. Outros buscam acordos entre as famílias para estabelecer limites, tipo combinados, para que as crianças não fiquem tão presas ao celular. Esses combinados são uma ótima ideia. Mas, e aí, Carmen, na sua visão, qual o papel da família nesse contexto? Olha, mais do que nunca, o exemplo dos adultos é fundamental. De que adianta proibir o celular para crianças se os pais ficam o tempo todo grudados no aparelho. A chave é a coerência, né? E claro, o diálogo entre família e escola é essencial para construir uma relação mais saudável com a tecnologia. Com certeza. Mas pensando na escola, você acha que essa lei vai realmente pegar? A gente sabe que no Brasil tem lei que pega e lei que não pega, né? É verdade, a gente tem que ser realista. Não vai ser fácil implementar essa lei da noite pro dia, principalmente em um país com tantas desigualdades sociais e realidades diferentes. E quais os principais desafios que você enxerga nesse processo? Olha, a fiscalização do uso do celular em sala de aula vai ser um desafio e tanto para os professores.
Imagina ter que controlar 30, 40 alunos, cada um com um celular no bolso. Complicado. E a gente sabe que vai ter resistência por parte de alguns alunos, né? Afinal, o celular já faz parte da vida deles. Com certeza. É como se fosse uma extensão do próprio corpo. E como lidar com essa resistência, cara? Acho que o diálogo é fundamental. Os professores precisam conversar com os alunos, explicar os motivos da proibição, mostrar os benefícios de um ambiente escolar livre de distrações. Mas para isso, a regulamentação da lei precisa ser clara e objetiva, para que todos saibam exatamente o que pode e o que não pode. E também é preciso oferecer treinamento para os professores, para que eles se sintam mais seguros na hora de aplicar a lei. Perfeito, Carmen. Você tocou num ponto crucial. A necessidade de preparar os professores para essa nova realidade. Afinal, não basta proibir o celular, né? É preciso criar um ambiente escolar que seja estimulante, que prenda a atenção dos alunos, que faça com que eles se interessem pelo conteúdo. Exatamente. É aí que entra a criatividade dos professores. Eles precisam usar novas ferramentas, novas metodologias, para que a aula seja mais interessante do que o celular. Concordo plenamente. Mas me diz uma coisa, Carmen. Você não acha que essa proibição é um pouco, sei lá, um retrocesso? Afinal, a gente vive num mundo cada vez mais tecnológico, o futuro é digital. Não seria mais inteligente ensinar os alunos a usarem tecnologia de forma responsável, em vez de simplesmente proibir? Olha, essa é uma questão complexa que exige uma análise mais profunda. É claro que a tecnologia é importante e que os alunos precisam aprender a usá-la de forma crítica e consciente, mas será que a escola é o lugar para isso? Será que o celular, especificamente, é a ferramenta mais adequada para o aprendizado? São perguntas que a gente precisa se fazer, né? E que não tem respostas fáceis. Exatamente. O que a gente precisa ter em mente é que o objetivo final é formar cidadãos críticos, capazes de lidar com a tecnologia de forma responsável e ética. E isso não se faz apenas com proibições ou regras, mas com educação, com diálogo, com a construção de um ambiente escolar que valorize o aprendizado, a interação social, o desenvolvimento humano em sua plenitude. Sensational, Carmen. Você trouxe reflexões importantíssimas para o nosso debate, mas calma, gente. A gente volta já para discutir mais sobre essa nova lei e os impactos dela na educação. Fica ligado. A gente volta com o nosso Deep Dive, analisando essa nova lei que proibiu o uso de celulares em sala de aula. E aí, topa continuar essa conversa. Claro. A gente estava falando dos desafios de colocar essa lei em prática, né? A questão da fiscalização, a resistência dos alunos. Pois é, mas sabe o que me chamou a atenção nas nossas pesquisas? Muitas escolas, tanto públicas quanto particulares, já estavam adotando medidas para restringir o uso do celular antes mesmo da lei. Sério? Como elas faziam isso? Me conta mais. Cada escola tinha seu jeitinho, algumas usavam pochetes individuais, onde os alunos guardavam os celulares na entrada. Entendi. Outros usavam caixas lacradas, onde os aparelhos ficavam guardados durante as aulas. Que interessante. E os alunos aceitavam essas regras numa boa? Pelo que a gente viu, a maioria das escolas relatou que depois de um tempo de adaptação, os alunos acabaram aceitando as regras e até reconhecendo os benefícios de um ambiente escolar mais focado no aprendizado. E quais eram os principais benefícios observados? Os professores relataram que os alunos estavam mais atentos, participando mais das aulas e interagindo mais entre si. E claro, o índice de distração com o celular despencou. Sem isso ali pertinho, chamando atenção o tempo todo, fica mais fácil concentrar, né? Com certeza. E sabe o que é mais legal? Parece que os pais também apoiaram a iniciativa das escolas. Muitos relataram que a restrição ao celular na escola ajudou a diminuir os conflitos em casa, na hora de limitar o tempo de tela dos filhos. Então a escola acaba dando uma força para os pais nessa missão quase impossível de controlar o uso do celular pelos filhos, né? Exatamente. Escola Família Unidas para promover uma relação mais saudável com a tecnologia. Aliás, falando em pais e alunos, queria te perguntar, você acha que essa lei vai ter o mesmo impacto em todas as realidades escolares? Boa pergunta. A gente sabe que a realidade das escolas públicas, principalmente aqui em São Paulo, é bem diferente, né? E será que essa lei não acaba sendo mais um obstáculo para quem já enfrenta tantas dificuldades? É um ponto importante para a gente refletir. A gente não pode ignorar a questão da desigualdade social. Nem todos os alunos têm acesso à internet fora da escola. Para muitos, o celular é a única ferramenta de acesso. A informação, a comunicação, a cultura. E como conciliar a necessidade de limitar as distrações com essa realidade de muitos alunos que dependem do celular para estudar? A lei, tanto a federal quanto a estadual, prevê exceções para o uso do celular em casos de inclusão digital, acessibilidade e necessidades especiais. Mas é preciso ir além, né?
As escolas precisam, em diálogo com a comunidade, encontrar soluções que atendam às necessidades específicas de cada aluno, sem comprometer o objetivo da lei. Como encontrar um ponto de equilíbrio, né? Garantir o acesso à tecnologia para quem precisa, sem perder de vista os benefícios de um ambiente escolar mais livre de distrações. Exatamente. E aí a gente volta àquela questão que você levantou. A importância de preparar os professores para lidar com essa nova realidade. Não basta proibir o celular, é preciso oferecer alternativas, capacitar os professores para usarem a tecnologia de forma pedagógica, criativa e engajadora. Afinal, a tecnologia, quando bem utilizada, pode ser uma grande aliada do aprendizado. Com certeza. A gente tem visto exemplos incríveis de professores inovadores que usam a internet, os games, as redes sociais, para tornar a aula mais interessante, mais participativa, mais conectada com a realidade dos alunos. E essa proibição do celular pode ser uma oportunidade para a gente repensar a educação como um todo, você não acha? Sério, como assim? A gente tem a chance de questionar o modelo tradicional de ensino, de buscar novas formas de ensinar e aprender. Mais colaborativas, mais criativas, mais conectadas com o mundo lá fora. Faz sentido. O mundo mudou, a tecnologia avançou e a educação precisa acompanhar essa evolução. E aí, o que você acha que a gente pode esperar da escola do futuro? Como usar a tecnologia de forma mais inteligente, mais humana, mais transformadora na educação? Nossa, essa é uma pergunta que rende, né? Que tal a gente deixar essa reflexão para os nossos ouvintes? Boa. Convidamos você, professor, a compartilhar sua visão com a gente. O que você espera da escola do futuro? Quais as suas sugestões para usarmos a tecnologia de forma mais inteligente na educação? Deixe seu comentário nas nossas redes sociais ou mande um e-mail para a gente. E não perca a próxima parte do nosso Deep Dive, onde vamos continuar explorando esse tema tão importante. Até já. E voltamos com o nosso Deep Dive, explorando os impactos da proibição dos celulares em sala de aula. A gente já debateu bastante os desafios, as polêmicas, as diferentes perspectivas, mas ainda tem um ponto importante para a gente discutir. É verdade. Afinal, a lei permite o uso do celular como ferramenta pedagógica. E aí? Como usar o celular de forma inteligente e criativa sem cair na armadilha da distração? Essa pergunta está na cabeça de muito professor, né? Com certeza. É justamente sobre isso que a gente vai falar agora. Trouxemos algumas ideias, alguns exemplos de como usar o celular a favor do aprendizado. Legal. Por exemplo, você já pensou em usar o celular para criar podcasts em sala de aula? Olha que ideia interessante. Os alunos poderiam pesquisar temas, entrevistar pessoas, editar o áudio. Seria um jeito super criativo de estimular a produção de conteúdo, a pesquisa, o trabalho em equipe, sem falar no desenvolvimento da oralidade e da argumentação. E hoje em dia tem vários aplicativos e plataformas digitais que podem ser usados para criar podcasts, né? Facilita bastante o processo. Facilita, exatamente. Tem ferramentas para todos os gostos e níveis de conhecimento. E o mais legal é que os alunos podem compartilhar os podcasts nas redes sociais, nas plataformas de streaming. Imagina o orgulho dos alunos vendo seus trabalhos sendo compartilhados, ouvidos por outras pessoas. É verdade. Seria um super estímulo para a criatividade, para o engajamento e, claro, para o aprendizado também. Mas os podcasts são só uma das possibilidades, né? O celular oferece um leque enorme de ferramentas que podem ser usadas pedagogicamente. A gente pode usar o celular para criar vídeos, animações, jogos educativos. Esses jogos educativos são um sucesso absoluto entre os jovens, né? A gente pode usar essa paixão a favor do aprendizado. Tem jogos para todos os gostos e idades que estimulam o raciocínio lógico, a criatividade, a resolução de problemas. E o melhor é que os alunos aprendem brincando, sem aquela pressão da aula tradicional. Mas, falando em jogos, será que a gente não corre o risco de transformar a sala de aula num grande fliperama? É que entra o papel do professor, né? Ele precisa ter clareza dos objetivos pedagógicos, planejar as atividades, mediar o uso do celular e garantir que o foco seja o aprendizado. O celular pode ser uma ferramenta poderosa, mas precisa ser usado com responsabilidade. Concordo. E além da produção de conteúdo, o celular também pode ser usado para pesquisa, né? Com certeza. O celular dá acesso a um universo de informações, né? Bibliotecas digitais, museus virtuais, portais de notícias. Os alunos podem pesquisar temas que lhes interessam, que fazem parte do seu dia a dia, da sua realidade. Isso torna o aprendizado mais relevante, mais conectado com a vida real, né? Sem dúvida. E a internet também oferece uma infinidade de cursos online, plataformas de ensino à distância, videoaulas, tutoriais. Ou seja, o celular pode ser uma porta de entrada para o mundo da educação online e da formação continuada. Exatamente. O aluno pode estudar no seu ritmo, no seu tempo, de acordo com as necessidades. Mas é importante lembrar, né, que
do uso pedagógico do celular exige planejamento e acompanhamento do professor, com regras claras para garantir que o foco seja o aprendizado. E aí, Carmen, para a gente finalizar nosso Deep Dive, queria te convidar a deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, especialmente para os professores, que estão se adaptando a essa nova realidade sem celular em sala de aula. Com prazer. Queridos professores, a gente sabe que as mudanças nem sempre são fáceis, né? Mas que tal encarar essa nova lei como uma oportunidade de reinventar a sala de aula? De experimentar novas ferramentas, novas metodologias. Tecnologia pode ser uma grande aliada do aprendizado, mas é preciso usá-la com sabedoria, com criatividade, com o objetivo de formar cidadãos críticos, conscientes e preparados para os desafios do século XXI. Contem com a gente nessa jornada. É isso aí, pessoal. E você, professor, o que achou do nosso Deep Dive? Tem alguma dica ou experiência para compartilhar sobre o uso pedagógico do celular? Manda pra gente. A gente quer ouvir a sua voz e até o próximo mergulho no mundo do conhecimento.